hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula e a gente vai falar um pouquinho sobre protocolos de redes. A gente passou nas últimas aulas falando sobre equipamentos, testes e tudo mais, e hoje a gente vai encaminhar a parte de protocolos de rede. Por quê? A questão de protocolos de rede é o seguinte: como que depois que a gente tem a rede montada, depois que a gente tem o computador, a parte física toda feita, como que os computadores se comunicam? Como é que sai uma informação de um computador e chega no outro, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer são o que a gente chama aqui de modelos e protocolos de rede, né? Então, protocolos de rede é a forma de comunicação, o modelo são as estruturas de funcionamento. Vamos dar uma olhada. O que ele fala aqui? Ó, modelo de referência OSI. O que é esse OSI? Todo mundo brinca, né? OSI é aquele cara do rock and roll lá, o Ozzy. Mas não é. Esse cara aqui, OSI, ele significa outra coisa, tá? OSI, olha só, é um modelo de referência feito por uma instituição. Olha só que interessante. Por uma instituição chamada ISO, tá? Ah, que engraçado, o OSI é o contrário da palavra ISO. Assim, existe uma crença aí no mundo da tecnologia que a empresa ISO, ela fez exatamente só uma brincadeira com as siglas do seu nome, né? Mas o que significa aqui? Vamos pegar aqui primeiro a palavra ISO. É International Organization for Standardization. O que é isso aqui? Seria uma organização internacional de padronização, tá? De normatização. Aqui, ó. O que é isso? Vamos já entender por que essa empresa ISO, né, essa instituição ISO, ela é tão importante. Vocês conhecem, por exemplo, o ISO 9001, ISO 9002, são padrões de qualidade. Existe o ISO 14000, por exemplo, que é o ecologicamente correto. Então, tudo que existe padrões, essa empresa ISO, ela que faz, ela que regimenta como é que o padrão de funcionamento das coisas vão acontecer. Vamos dar uma olhada aqui embaixo o que ele fala do tal do modelo OSI, tá aqui, ó. Então, a ISO, que é a empresa, ela criou o padrão chamado OSI, mas olha aqui embaixo tem o nome. O que significa OSI? É Open Systems Intercommunication. Então, em português, é interconexão de sistemas abertos. O que não é sistemas abertos? Não é questão de aberto tipo porta, tipo janela, essas coisas não. É um padrão aonde sistemas de comunicação eles mostram esse abertos, quer dizer assim, eles mostram como o seu funcionamento acontece na verdade. Então eu vou dar um exemplo fora da área de tecnologia. Por exemplo, um padrão fechado. Vamos imaginar um padrão fechado. Um padrão fechado seria, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola é uma fórmula fechada. Ninguém sabe os ingredientes que vão lá dentro. É o que o pessoal brinca, o segredo da fórmula da Coca-Cola é uma das coisas mais fechadas, né, que ninguém sabe do mundo. O que seria alguma coisa aberta? Imagine o seguinte, pegando o mesmo exemplo da Coca-Cola. Imagine que um refrigerante, né, uma outra empresa de bebidas qualquer, conseguisse fazer uma receita da mesma Coca-Cola. Imagine que, por acaso, alguém conseguisse fazer a receita da Coca-Cola, só que eles pegassem e mostrassem a receita. Eles abrissem o código daquela receita. Então, vai dizer, vai tantas gramas desse xarope, tantas gramas daquele outro produto, daquele outro negócio e tal,
Hoje em dia, né, falando da Coca-Cola, a única coisa que se tem é o estudo químico que é feito depois de uma Coca-Cola pronta, né? Mas a receita do xarope da Coca-Cola, digamos assim, hoje o próprio segredo da marca é guardado até hoje. É o segredo mais valioso, né? Como que a Coca-Cola faz, que composição química a Coca-Cola faz para conseguir chegar no padrão que ela tem ali daquele produto. Para nós, na informática, quando a gente fala de um padrão de sistemas abertos, é que os sistemas eles pegam o código-fonte, né, o programa, os códigos de programação e deixam disponível para as pessoas fazerem download, né? As pessoas poderem baixar e ler esses códigos. Igual quando a gente faz um programa, quando a gente está estudando programação, o código que a gente faz, o código-fonte, essas empresas, elas padronizam, elas fazem esse código-fonte e elas deixam as outras pessoas baixarem para estudar o código, para ver como é que o código funciona e tudo mais. Então, isso que quer dizer aberto. Então, é um documento que todas as pessoas, quem quiser pode ler, ele explica como é que funciona a interconexão dos sistemas. Então, é isso que quer dizer a palavra aqui, ó, OSI, tá? Esse modelo aqui. Por isso que a gente vai estudar exatamente, por isso que todo mundo hoje, quando fala de redes de computadores, utiliza esse padrão, esse modelo, para projetar a comunicação dos computadores dentro de uma rede. Então, o que ele fala aqui? Ó? Com esse padrão, né, que a ISO criou, é um padrão aberto, tornou o modelo OSI um modelo muito grande e muito bem aceito de como seria a forma correta de conectar os computadores numa rede. Certo? Como que seria a forma correta de conectar os computadores para que eles se comuniquem independente do sistema operacional que o teu computador tem. Por exemplo, se você tem um computador que está com Windows 10, você tem um computador que está com Windows 8, e você tem um outro computador que está com Linux, ou de repente tem alguém que tem um computador que está rodando lá o Mac OS. Todos esses computadores, eles conseguem se comunicar numa rede. Então, por exemplo, se eu pegar um MacBook, eu pegar um outro computador que tem Linux e pegar um outro computador que tem Windows e plugar todos esses computadores na mesma rede, porque eles obedecem esse modelo aqui, ó, o modelo OSI, eles conseguem trocar informação uns com os outros. Então, é por causa desse modelo, desse padrão, que eles conseguem se comunicar. Antigamente não era assim. Antigamente, os computadores da Apple, né, os computadores Mac da empresa Apple, eles usavam um padrão diferente de comunicação. Igual os computadores da Microsoft, né, os computadores que têm o Windows e os computadores que têm o Linux. Todos eles no passado, quando eu falo passado, estou falando lá dos anos 80, mais ou menos, tá? Eles tinham formas de comunicação própria. Então, por exemplo, se você tivesse vários computadores com Windows numa rede, e você plugasse um computador com Linux, por exemplo, eles não iriam conversar entre si. E mesma coisa com os computadores da Apple e mesma coisa com o Apple e o Linux. Todos iam ficar sem se comunicar. E isso não era interessante. O interessante é o que acontece hoje. Não importa qual computador você tem na rede, e isso a gente pode pensar hoje até no formato ali dos celulares, certo? Não importa se você tem um celular Android, se você tem um celular iPhone, se você tem um computador, o que for, se eles estiverem conectados na mesma rede, tá? Na mesma rede, todos eles vão conseguir navegar na internet, todos eles vão conseguir abrir os sites,
tá? E isso aí, então, é um padrão de funcionamento da rede. Como que o modelo OSI funciona? Deixa eu tentar diminuir um pouco mais, deixa eu cheia aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Opa, deixa eu ver tela cheia. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui o zoom. Isso, vamos ver essa aqui inteira, vamos ver se vai dar certo. Então, o que é isso aqui? Vamos entender esse desenho que está aqui na nossa tela. Veja que é como se fosse duas colunas, né? Você tem, ele fala assim, ó, esse cara aqui é o modelo OSI, mas, poxa, o que é o modelo OSI? Ele está dizendo, ó, a camada mais baixa do modelo OSI está dizendo, ó, a camada mais baixa tem que ser o cabo de rede, que ela chama de meio físico, né? Meio de comunicação. É a forma com que os computadores vão se conectar. Então, a forma que os computadores vão se conectar, normalmente, né, pensando numa rede cabeada, é o cabo de rede. Né? Se for uma rede Wi-Fi, né, se for uma rede sem fios, vai ser pelas ondas da rede Wi-Fi, pelas ondas de rádio, né? E aqui ele fala o seguinte, então a parte mais baixa que está inclusive, ó, ele fala, ele está fora dessas 7 camadas principais, é o meio físico. Então o que ele está tentando representar aqui? Ele está tentando representar que essa coluna aqui é um computador, e essa outra coluna aqui é outro computador. Então, por isso que essa barra lateral, essa barra aqui embaixo, ela está passando, então, entre os dois. É como se os dois estivessem conectados por esse cabo, por esse fio, né? E isso vale o que a gente conversou ali com meios físicos de comunicação, a topologia das redes e tudo, né? Esse modelo respeita esses itens que a gente viu, então, até agora. Agora vamos entrar no computador aqui de baixo para cima para entender o que a gente precisa ter. Quais são as 7 camadas? Então, a mais baixa aqui é o cabo de rede, que está fora, né? E a mais alta aqui em cima é o programa que está rodando lá dentro do computador. Então, vamos imaginar o seguinte, um programa que é bastante usado hoje em dia. Vamos pensar aqui, o navegador de internet. Então imagina lá, esse programa que está rodando aqui em cima pode ser o Firefox, o Google Chrome, ou até mesmo o teu WhatsApp, por exemplo, né? O programa que está rodando aqui em cima nessa camada chamada programa, pode ser qualquer programa que você está usando que utilize comunicação de rede. Bom, aí a gente tem 7 camadas de funcionamento para que o dado que está aqui em cima no programa rodando, então quando eu falo dado, eu estou me referindo, vamos pegar o WhatsApp. Vamos pegar o WhatsApp, que é uma coisa que está mais na mão e todo mundo acaba entendendo como é que ele funciona. Então, qual que seria o dado do WhatsApp? O dado do WhatsApp seria, por exemplo, o texto que você digita aqui dentro do programa, aqui nessa parte superior, vamos pensar assim que ele está aqui. Em cima do programa só tem o usuário, né, que somos nós que estamos interagindo com o programa. Então é o seguinte, aqui dentro do programa você digita uma mensagem, você digita lá bom dia, né? Vamos pensar assim, você digita bom dia lá e manda essa mensagem para alguém. Essa mensagem, ela pega esse dado, né, esse texto que você digitou, e ela tem que ir passando esse texto por várias fases, várias camadas, até que o texto chegue lá embaixo no meio físico. No caso do celular, o meio físico pode ser ou a rede de telefonia, né, a rede 3G, 4G, ou se você está numa rede Wi-Fi, a conexão Wi-Fi, por exemplo, da tua casa, do lugar que você está conectado. Então, esse meio físico aqui embaixo, para os computadores, né, que utilizam cabo, é o próprio cabo. Para os equipamentos que utilizam rede sem fio, essa área aqui embaixo ela existe, mas pode ser representada, por exemplo, pelas ondas da rede Wi-Fi, pelas ondas da rede 4G e tudo mais. Então, vamos voltar à ideia aqui. Então, eu digitei o texto. O texto foi digitado pelo programa, então o programa passa o texto para a camada de aplicação. A camada de aplicação faz alguma coisa com esse texto,
passa para a camada de apresentação, essa camada faz alguma coisa, passa para a camada de sessão, a sessão passa para a camada de transporte, que faz alguma coisa e passa para a camada de rede, que faz mais alguma coisa, passa para o link, e aí passa para a parte física. A parte física é a placa de rede, tá? É a placa de rede do computador, do celular, do que for, é essa camada aqui, ó. A camada física é a placa de rede que tem a antena ali dentro do teu computador. Aí o que acontece? Quando eu falei que ele faz alguma coisa, tecnicamente a palavra correta se chama empacotamento. Eu já vou mostrar uma outra imagem aqui embaixo para vocês, rapidinho, mas antes eu quero só ver bem certinho o modelo OSI aqui, para daí a gente passar para aquela próxima imagem. Então a gente vai ver o que cada uma dessas camadas fazem, certo? Para chegar aqui embaixo e esse dado ser transmitido, ele chegar lá no destino dele e ele entrar no sistema. Então ele entra, a placa de rede, que é a parte física, faz alguma coisa, o link faz alguma coisa, joga para cima, joga para cima, joga para cima, joga para cima, joga para cima. Quando chegou aqui em cima na aplicação, a aplicação pega aquele texto que você digitou lá. Imagina se tivesse digitado aqui bom dia, né? A camada de aplicação pega esse texto, passa para o programa, né? Então imagine que lá do outro lado está o outro WhatsApp da pessoa que você mandou, e o aplicativo do WhatsApp que está instalado lá no celular da outra pessoa mostra aquele texto na tela para outra pessoa que está aqui do outro lado. Daí a pessoa responde, né? Ah, bom dia para você também. Aí começa tudo de novo, só que no lado contrário, ó. O programa passa o texto para a camada de aplicação, camada de apresentação, sessão, transporte, rede, link, física, entra na camada que é o meio físico, né? Entra no meio físico, e aqui no meio físico está envolvido a rede da tua casa, a rede do provedor que você usa, a rede da operadora, a internet, e aí até chegar lá no destino, que é a pessoa para quem você mandou aquela mensagem. Aquela mensagem vai navegar. Quando chegar no destino, ela vai entrar na máquina da pessoa, né, seja celular, seja computador, notebook, o que for, e vai fazer o processo inverso. Ela vai subindo. Passa pela camada física, passa pelo link, passa pela rede, passa pelo transporte, pela sessão, pela apresentação, pela aplicação. E aí aqui em cima no programa, o programa pega o texto da resposta e mostra na tela para você, e você vê a resposta que a pessoa te mandou, por exemplo, ali no WhatsApp. Só que isso que eu acabei de falar é feito em frações de segundo, né? Não demora, vamos pensar assim, um segundo, um sinal de internet em um segundo seria capaz de dar a volta ao mundo 3 vezes. Para a gente ter uma ideia como é rápido a passagem dos dados, né? Então, em um segundo, porque ele viaja na velocidade da luz. Se ele viajasse em linha reta, tá? Em linha reta, ele seria capaz de dar a volta ao mundo em 3 vezes a volta ao mundo em um segundo. Claro que o sinal não é assim que ele navega, né? Ele passa por todos os cabos, passa por todo o sistema de conexão de poste, de fibra, da rua, da operadora, e vai até chegar no servidor principal, e aí chega no destino, que é a pessoa para quem você mandou aquela mensagem. Bom, esse processo, então, que o dado sai de uma ponta, desce todas as camadas, transita no meio e sobe todas as camadas até chegar no programa de destino, se chama, então, empacotamento. O que a gente tem que pensar quando a gente está falando do modelo OSI? O modelo OSI confia muito detalhado com imagens. Modelo
Nossa, vamos ver. Imagens. Deixa eu ver. Tem uma imagem mais legal aqui. Todas as imagens, normalmente todas as imagens são parecidas, vem lá de cima, passa por todas as camadas, passa pelo meio físico e volta até chegar lá em cima em quem enviou, né? Mas vamos ver se eu acho uma coisa com figurinha. Eu gosto de figurinha. Vamos ver modelo OSI, desenho. Deixa eu ver se tem essas peças do computador. Deixa eu ver aqui o que aparece. É isso aqui. Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui. Beleza. Então imagine o seguinte. Você está aqui em cima. Olha, aqui ele está dando um exemplo de você acessando o site do Google aqui, ó. Não sei se está bem interessante a tela, mas está bem nítida, mas ele dá o exemplo aqui de você acessando o site do Google. O que acontece? Você vai no computador e acessa o site do Google. Por exemplo, a primeira camada, que é a camada de aplicação, ele está falando aqui, você vai usar o programa que abre, por exemplo, aqui, ó, o HTTP, o www, o e-mail. Então é o programa que entende esses tipos de comunicação. Então, por exemplo, o programa que utiliza www, a gente sabe ali que é por exemplo, o navegador, né? O navegador da internet, o Google Chrome, o Firefox e tal. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que camada de apresentação é o que eu vou fazer para transitar os tipos de arquivos, né? Então, como é que aquele programa consegue transitar, por exemplo, aqui, ó, imagem JPG, arquivos MP3, por exemplo, aparece aquela imagem Google ali na tela, né? Então é uma imagem, por exemplo, JPG, está na segunda camada. Então, dentro do programa, o programa decodifica, né? Ele decodifica o que é uma mensagem, o que é uma imagem, né? Uma imagem JPG, por exemplo. Será que eu tenho uma imagem JPG aqui para fazer esse exemplo para vocês? Vamos tentar fazer isso na prática agora. O que é uma imagem JPG? Uma imagem, de modo geral. Vou pegar aqui, por exemplo, o meu bloco de notas, tá? O meu bloco de notas, ele nada mais é do que um programa que abre texto puro. Se eu tentar abrir uma imagem aqui, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver, abrir. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui na área de trabalho. Vamos ver aqui. Todas as... tem uma imagem aqui, ó, PNG. Eu tenho uma outra aqui, ó, PNG também. Queria uma JPG. Ó, uma imagem aqui JPG, uma imagem de um bonequinho aqui. Então, se eu clicar nessa imagem JPG e mandar abrir, ó o que aparece. Ó que loucura que é uma imagem. Uma imagem, na verdade, é todos esses códigos aqui. Se eu mudar esses códigos e salvar, eu perco a imagem, porque esses códigos aqui, para o bloco de notas, não quer dizer nada. Quer dizer que o bloco de notas só sabe ler texto. Ele vai tentar converter todos os bits da imagem em texto, porque ele só sabe mexer em texto, tá? Mas se eu, por exemplo, pegar o navegador de internet, tá? Eu vou pegar aqui, vamos pegar o Google Chrome aqui, ó. Vamos pegar o Google Chrome. Ó, o Google Chrome. Se eu tentar abrir, vamos ver se eu vou conseguir abrir. Vamos ver. Acho que é Ctrl O para abrir. Ó, Ctrl O para abrir. Se eu for lá e tentar abrir essa imagem aqui, ó, a mesma imagem JPG. Ó o que ele faz. Ele sabe abrir a imagem. Ó, ele sabe abrir a imagem. É um desenho, tá? Ó, tá aqui, ó, JPG. Então, aquele código maluco lá que eu abri no bloco de notas, quando vem para o programa certo, aqui ó, na camada de apresentação, ele sabe transformar os códigos das coisas no que realmente elas vão ser, tá? Aí o que acontece? Então, beleza. No caso aqui, a sessão. A sessão, na verdade, ela é a forma de comunicação entre um cliente e um servidor quando você precisa usar senha, por exemplo. Então, vamos ver o que você teria de exemplo numa sessão. Quando você precisa digitar o nome de usuário e senha para entrar em algum lugar, né? Vamos pegar o Chrome aqui de volta. Então, por exemplo, ó,
Esse Google Chrome que eu abri aqui, ele já tem uma seção conectada nele. Então, por exemplo, ó, aqui no cantinho tem a minha conta, ó, ela já está conectada. Então, quer dizer, aqui dentro do navegador tem algumas informações que quando o servidor do Google, por exemplo, ele pedir essas informações, o programa ele já sabe informar para o servidor essas informações sobre a sessão. Quer ver um exemplo? Vamos tentar achar um exemplo prático aqui. Quando você salva a tua senha no teu navegador, certo? Ela fica guardadinha em algum lugar. Então, se você entrar... Deixa eu pegar um outro navegador, porque senão aqui eu vou expor a minha senha, eu não quero fazer isso. Eu vou pegar esse outro navegador aqui. Esse outro navegador não tem nenhuma senha salva, né? Não tem nada. Ó. Se eu entrar aqui, ó, gmail.com, lá, ele pede para fazer o login. Quando eu faço o login aqui, coloco o meu nome de usuário e a minha senha, nesse momento que eu estou fazendo o login, eu estou usando essa camada aqui, ó, de sessão. Porque ele pega a minha identidade e usa a minha identidade para todas as páginas que vão estar aqui em cima que precisam dessa minha identidade para abrir o seu conteúdo. Então, por exemplo, se ele não souber a minha identidade do Gmail, ele não vai abrir o Gmail, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui em configuração, deixa eu só achar onde é que está. Ó, configurações. Se eu vier aqui, ó, e tentar procurar, por exemplo, por senhas, deixa eu ver se ele tem aqui. Aqui, ó, senhas. Então, as senhas salvas ficam guardadas aqui dentro do navegador. Quando você... eu não tenho nenhuma senha salva. Tá, enfim, tudo bem. Nunca salvar senhas e senhas salvas. Ela fica aqui nessa parte, né? Ó, o nome do usuário, a senha não, ela não mostra a senha, né? Pode ficar tranquilo. Mas ele mostra aqui, ó, o nome do usuário tal vai a senha tal, o nome do usuário tal vai a senha tal. Porque você mandou o navegador salvar a senha, por isso que entra direto, de repente, nos sites que você tem ali, e-mail, essas coisas. Então, fica guardado dentro do navegador, que é essa parte aqui de sessão. Quer ver uma coisa como está batendo o que eu estou falando? Ó, ele fala assim, ó, a camada de aplicação, que é como eu falei, imagina lá, é o programa, né? O Firefox, o Chrome e tal. A camada de apresentação, que é o que vai codificar as coisas que vão aparecer. E a camada de sessão, essas três camadas aqui, elas estão dentro do programa. Aplicação quer dizer programa. Então a gente acabou de ver que tanto o software, né, o Firefox, como foi o exemplo, ele mexe com HTTP, ele mexe com as imagens e ele mexe com as senhas. Então, cada uma dessas camadas, essas três camadas, quem gerencia é o programa que você está usando. Por isso que ele fala aqui, ó, camada de aplicação, apresentação e sessão, quem mexe é a aplicação, o programa que você está mexendo. Elas estão dentro do programa. A camada de transporte, ela é uma camada específica do sistema operacional. Tá? Então, quem mexe nessa camada de transporte é o teu Windows, por exemplo, é o teu Linux, é o programa que você está usando. Então, o que ele está falando aqui? Ó? A camada de transporte, aqui, ó, estou nessa camada aqui, transporte, ela usa os protocolos, por exemplo, TCP, UDP, que são protocolos de comunicação de rede. Quem que cuida desses protocolos é o sistema operacional. Então aqui, ó, nessa parte nós temos o sistema operacional. Bem no meio, então tem as três primeiras camadas, quem cuida é o programa que você está usando. A camada aqui do meio de transporte, né, quem cuida é o sistema operacional, né, ele que vai aplicar toda a parte de endereçamento, de protocolos e tal. E agora tem as três últimas, a camada de rede, a camada de link e a camada física. Então, o que é a camada de rede? Essas três camadas aqui, elas
praticamente quem cuida dessas 3 camadas aqui, essa primeira verdinha ainda é o sistema operacional, tá? Ainda é o sistema operacional, porque quem coloca o IP dentro da comunicação ainda é o sistema operacional. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a apostila, ó. A camada de transporte e a camada de rede, essas 2 camadas aqui, quem cuida é o sistema operacional, é o Windows, é o Linux, é o sistema que você está usando. No teu celular é o Android ou o iOS, depende do celular que você tem e tal. E essas 2 aqui embaixo, o link e a parte física, quem cuida é a placa de rede que está dentro do teu computador. Então você pode ver aqui embaixo, Ethernet 802.11, camada de frame relay, PPP, MAC address, tal. Isso aqui quem cuida é a tua placa de rede. Se a tua placa de rede for Wi-Fi, ela vai cuidar de um tipo de protocolo. Ó. Tá vendo aqui, ó, Physical Address. É o endereço físico, tá lá na plaquinha de rede, no chip da placa de rede. Essa camada data aqui, quem cuida dessa camada aqui é o chip da placa de rede. Então, no caso, se você tiver com celular, vai ser placa de Wi-Fi do teu celular, a placa de 3G do teu celular e tal. E aqui, a última parte física, que forma que a tua placa está conectada à rede. Então, por exemplo, se for uma placa de rede, ó, tá vendo que tem um cabinho azul aqui? É aquela portinha RJ45, ele tem outros protocolos aqui, que são protocolos de fibra, protocolos daqueles cabos mais antigos que a gente viu, DSL, o cabinho do telefone. Então, a fibra ótica, esse 10/100, aquele cabo de rede que parece cabo coaxial, né, que parece o cabo da antena da TV. A DSL aqui, cabo de telefone, né, quem tem modem telefônico. E quando você tem 802.11, é a placa da comunicação sem fio do teu celular ou do teu notebook. Esse 802.11 aqui é a anteninha, né? A anteninha que vai fazer a conversão para o Wi-Fi, que vai fazer a conversão para o 4G e tal, essas coisas. Como que está estruturada, né? Dessa forma. Essas 3 primeiras camadas, a aplicação, a apresentação e a sessão, está dentro do software que você está usando. Então vamos fazer de conta se estivesse usando o WhatsApp. Quem vai abrir a tela é o WhatsApp. Quem vai fazer a codificação das imagens e dos textos é o programa do WhatsApp. E quem vai fazer a comunicação do usuário e da senha é o programa do WhatsApp. É dentro do programa do WhatsApp que guarda essas coisas. Aí beleza, daí vem para a parte de transporte e a parte de rede. Quem cuida da parte de transporte, quem cuida da parte de rede é o teu sistema operacional. Porque na parte de transporte ele vê qual é o protocolo que você vai usar, se é o protocolo TCP, UDP e tal, as formas de comunicação. No caso, o WhatsApp, eu não sei que protocolo o WhatsApp usa. Deixa eu ver se eu consigo descobrir isso aqui. Protocolo de comunicação, o WhatsApp, vamos ver qual que é. O WhatsApp usa o protocolo XMPP. O X é do Extensible Messenger Presence Protocol. Então, o WhatsApp usa o protocolo XMPP. Então, se a gente pegasse aqui, nessa camada aqui do sistema, né, o sistema operacional iria usar esse protocolo ali, aquele XMPP, para fazer o WhatsApp se comunicar. Aí desce um pouquinho mais para a parte de comunicação de rede, ele vai colocar o IP, vai colocar aqueles números de identificação de comunicação da rede, e aí desce para a placa de rede do teu equipamento, né? Se for um celular, é o chipzinho da rede do teu celular, por exemplo, o chip 4G, 3G ou Wi-Fi. E aqui embaixo, na última, é a anteninha que vai transformar o sinal elétrico ou no pulso de ondas de rádio, ou no pulso elétrico para mandar para cabo, ou no pulso óptico para mandar para fibra, depende do que tiver conectado no teu equipamento. Então,
a gente tem toda esse detalhamento, né, um detalhamento bem extenso, que a gente passa por cada uma dessas seções. Agora fica um pouquinho mais fácil de entender. Então vamos descer naquela outra imagem aqui embaixo, que é a imagem do empacotamento, tá? Talvez agora essa imagem faça sentido para vocês. Então, como que é o funcionamento? Você tem aqui os dados, né? Os dados são... Lembra que eu falei da mensagem do WhatsApp? Imagine, os dados é a palavrinha bom dia. Então, os dados eles vêm para a camada 7, a camada 7 empacota eles. Como que seria o empacotamento? O empacotamento, deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem disso. Vamos ver, exemplo de empacotamento. Vamos ver se eu achar uma imagem aqui para isso. Uma imagem, quer ver? Eu já achei uma imagem de empacotamento de caixa mesmo, uma caixa dentro da outra. Empacotamento de caixas. Vamos ver. Puxa, vamos ver aquela bonequinha russa, que eu bonequinha da outra. Aquilo lá, meu Deus, boneca russa. Nossa, que é isso, né? Uma dentro da outra. É boneca, matriosca mesmo. Não, matriosca. É isso mesmo. Matriosca, boneca matriosca. Assim fala. Boneca matriosca. Essa vai ser uma imagem aqui. Havia mostrar elas uma da outra. Na verdade, precisa de muito 7 para fazer sentido. Porque são 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos tentar explicar o empacotamento com essas 7 bonequinhas aqui. Que, para quem não sabe como é que essa boneca funciona, ela abre e uma vai dentro da outra. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ela abre, né? Ó, vai uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, até aquela mais externa ter todas as outras dentro da principal, né? Então vamos voltar aqui. O que isso aqui... Não, isso aqui não. O que isso aqui tem a ver com isso aqui? Quando nós chamamos de empacotamento, digamos assim, é exatamente isso que a gente quer dizer. Vai empacotando uma dentro da outra até que no final a maior tem todas as informações e o pacote de dados é o que é enviado pela rede. Então vamos imaginar o seguinte. O dado, né? Vamos imaginar o nosso exemplo do WhatsApp. Então vamos lá. Imagine que o dado aqui fora, o dado é o texto, né? Então imagine que aqui fora tem o texto que você digitou. Você digitou o texto bom dia lá no teu WhatsApp. O texto é esse dado aqui, ó, tá? Então o dado eu coloco dentro da camada 7. Lembra das camadas lá? Deixa eu voltar aqui. Lembra das camadas? A camada 7 está aqui em cima. O dado está aqui. Você que escreveu o dado no programa e o dado tem que passar por todas as camadas. Então imagine, você pegou o dado e pôs dentro dessa bonequinha. Essa bonequinha aqui é a camada 7. Então imagine que essa aqui é a bonequinha, é a telinha do WhatsApp. Aí o que acontece? Para codificar aquele texto num formato do computador, ele tem que descer para a próxima camada. Então, ó, ele já está ali dentro, ele pega esse novo pacotinho aqui e joga dentro da outra. Olha só, a camada 7 está em volta, ó, de todo o pacote principal. Então é como se eu tivesse pego, volta a boneca, posto essa dentro dessa e essa dentro dessa, tá? Eu estou aqui na terceira camada agora. Lembra lá? Terceira camada, ó, aplicação, apresentação, sessão. Então, como se fosse, então, o texto está dentro da tela, a tela foi lá para a codificação se é uma imagem, se é um texto, o que for, e a codificação entra para ver se tem a sessão. A sessão é usuário e senha. É como se nessa bonequinha aqui a gente escrevesse o usuário e senha para saber que aquele usuário e senha é você que está usando o teu WhatsApp. Então, a sessão, você, usuário do WhatsApp, ele grava seus dados aqui, né? Então, tá lá a terceira, olha lá. Então, a 7 desceu para 6, encapsulou, empacotou, jogou para 5, ó, a 5 passa em volta de tudo, ó. Todo esse pacotinho está dentro da 5, né? Que camada que é a 5? Vamos ver. Camada 5, então, 7, 6, 5. Camada 5 é a camada de sessão.
Agora vai para a camada de transporte, que é qual é o protocolo que o WhatsApp usa. Então, ele vai lá, jogou 7654. Jogou aqui para o protocolo, pegou essa, jogou dentro dessa, marcou lá o endereço IP e tal, que é a camada de rede. Aí a camada de rede vai lá para a plaquinha, para o chip da placa, né? Para ver que tipo que é. Então, essa aqui que está quase chegando no final, passa as informações do chip da placa, se é uma placa Wi-Fi, se é uma placa 3G, se é 4G, o que que é. E aí depois essa aqui entra dentro da última e fica aquele pacotão, né? Ou seja, vamos pegar aqui, ó, pegou o dado, entrou na camada 7, camada 6, camada 5, camada 4, camada 3, camada 2, camada 1. Ó, a camada 1 está mais externa de todas as camadas, está por fora aqui, ó, está encapsulando, está empacotando todas as camadas. Por isso que eu brinquei que esse empacotamento parece essas bonequinhas russas, porque vai uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, até todas ficarem dentro da maior. Aí, esse pacote aqui, né, o empacotamento maior, ele faz isso aqui. Vai e transmite lá pela rede, né, pode ser rede 3G, 4G, o cabo azul ali, né, a rede Ethernet, o que for. E ela vai até o destino. Chegou no destino, ela tem que fazer o quê? Ó, o desempacotamento. E aí o processo é inverso. Tá todo mundo dentro do pacote maior, né? Então, abre esse pacote, tira de dentro, abre esse pacote, tira de dentro, abre esse pacote, tira de dentro, abre, tira. Só que cada vez que ele vai tirando, ele vai conferindo se as informações, né? Vamos pegar aqui a imagem. Ele vai, ó, pegou o pacote aqui, ó, tirou o 1, ficou o 2 em volta de todo mundo. Tirou o 2, ficou o 3. Tirou o 3, ficou o 4. Tirou o 4, ficou o 5. Tirou o 5, ficou o 6. Tirou o 6, ficou o 7. Tirou o 7, só ficou os dados, né? Então, ele chega na placa de rede, decodifica, vê os IPs, vê se foi uma pessoa do WhatsApp que mandou, tira, decodifica lá se é um texto, se é uma imagem, o que que é, pega os dados e mostra na tela do WhatsApp. E aqui do outro lado, você vê a mensagem lá, bom dia, que chegou para você de manhã no teu WhatsApp, no grupo da família, que todo mundo só sabe mandar isso de manhã cedo, a primeira coisa que todo mundo faz. Não é verdade? E aí, quando você vai responder, começa tudo de novo. Manda o texto, dá enter, ele vai passa pela rede, vai pela internet, vai para onde tem que ir, volta, chega no destino, desempacota, chega lá em cima na ponta, pega o dado, mostra na tela. Eles falam, nossa, professor, mas é muito rápido, ele faz tudo isso muito rápido, porque eu mando um WhatsApp, automaticamente parece que a pessoa já recebe lá do outro lado. Então, esse processo que eu acabei de explicar aqui é feito em um piscar de olhos. É na velocidade da luz mesmo. Certo? Então, essa que seria a forma da gente entender como que funciona a comunicação. Então, a gente viu hoje o modelo, deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho, o modelo OSI, né? Modelo de referência, o modelo de referência OSI, né, como é que ele funciona, e como que o dado, né, faz para sair de um lugar e chegar no outro lugar, que é o processo de empacotamento, né, empacotamento, transmite, chega lá do outro lado, desempacota. Beleza, responde. Para responder, é um envio novo, né? Só que do outro lado agora. Empacota a resposta, transmite, chega no destino, desempacota e mostra a resposta. Então, esse seria o nosso tão famoso processo de comunicação com o modelo OSI.
que é o modelo que a gente estudou, então, na aula de hoje, que ele usa o funcionamento do empacotamento. Beleza? Nossa, foi densa a aula de hoje, né?